São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, minhas queridas amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse sábado, 18 horas, no dia 21 de outubro. É com muita alegria que nós estamos aqui recebendo nessa nossa sala, que eu digo a sala abençoada, né? Uma pessoa bastante estudiosa, um trabalhador incansável da doutrina. E estamos aqui com o nosso querido Marcos de Mário, né, Marcos? Muita alegria de ter você aqui na nossa sala. Seja muito bem-vindo. Que Jesus te ampare sempre. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado a todos do Centro Espírita Ismael. É um prazer estar com vocês nessa cidade belíssima que é Araraquara, a nossa morada do sol. Hoje, via internet, mas quantas vezes também já presencialmente. Então, muito obrigado aí pela acolhida e que todos estejamos envolvidos na paz do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.
Então, meus queridos, antes de passarmos a palavra, né, para o Marcos, para vir falar sobre um tema bastante importante, né? Espiritismo, educação, evangelho, tudo tem a ver conosco, né? Nessa busca incessante de buscarmos o nosso progresso. Então, vamos buscar, como Jesus dizia, o nosso quarto interior, vamos. Uma palavra só nós temos que dizer, que é gratidão. Gratidão que devemos ter para com esse nosso Pai de justiça, de amor, de misericórdia, por tudo aquilo que nós temos, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de conseguirmos ouvir os ensinamentos, oportunidade de termos superado os desafios que, por certo, tivemos durante o dia. Agradecermos a esse Pai a oportunidade desta existência, onde estamos procurando construir o seu reino em nossos corações. Que nós possamos agradecer, sermos gratos a Jesus pelos ensinamentos que nos veio trazer, nos mostrando o caminho que devemos seguir para alcançarmos a nossa felicidade real, para nos aproximarmos do nosso Criador. Que possamos agradecer aos benfeitores pelas mensagens que nos envia através de irmãos nossos que se dedicam à psicografia, à psicofonia, mensagens de paz, de otimismo, de bom ânimo, de coragem, para que possamos refletir sobre elas, para que possamos encontrar as respostas que muitas vezes precisamos, que possamos ser gratos ao nosso protetor, que nos intui, nos ampara, nos fortalece, nos estimula sempre no caminho do bem, para que nós realmente possamos construir o nosso projeto reencarnatório. Possamos nos unir nesse instante em pensamento, em sentimento de bondade, de fraternidade, de amor, de esperança, e que todos esses sentimentos possam alcançar o mais alto e que possamos pedir aos benfeitores que possam envolver todo o nosso planeta Terra e que Jesus possa nos abençoar, Jesus possa nos iluminar, que nos perdoe as falhas, que faz com que esse seu do Pai, todos somos irmãos, que possamos aprender a nos enxergar como tal, possamos aprender a nos ver com respeito e que possamos aprender a nos dar as mãos e caminharmos em favor da paz. Possamos pedir aos benfeitores que envolvam os lares, asilos, penitenciárias, orfanatos, hospitais,
casas de acolhimento, enfim, para que todos nós possamos despertar para o verdadeiro sentido da vida, despertar em nós e avaliarmos as nossas próprias necessidades, para evoluirmos, para crescermos, e que nesse instante possamos pedir aos benfeitores que possam envolver o nosso irmão Marcos, para que ele possa ser muito feliz, que ele possa ser intuído e que todos nós possamos ter o coração aberto para a compreensão que ele preparou com muito carinho. Que assim seja. Muito bem, muito. Ixi, a internet aqui está meio aqui caindo. Bom, vamos ver. Bem, o nosso boa noite, a Sônia, não é? Também aqui desejando boa noite para todos nós. O Adão, né, também chegando. Boa noite a todos. A Maria de Lourdes também chegando, dizendo boa noite. A Maria Silvia desejando aí boa noite a todos os amigos. A Cleusa, boa tarde, Liz, Marcos e todos que aqui estão. Deus todos, né? Boa palestra, isso mesmo, Deus com todos, né? A Suzete também chegando, já dizendo boa noite, não é? E a Cleusa novamente, boa noite, amigos, Deus abençoe a todos. Marcos, é um prazer te ver e ouvir, não é? Novamente. Então, boa tarde, boa noite àqueles que já chegaram, aqueles que chegarão logo mais, todos sejam bem-vindos. E a palavra agora é sua, certo? Pode usar e abusar, tá certo? Precisar de alguma coisa, eu estou aqui do lado. Está certo, Elis. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos que já estão aqui conectados com esta nossa live e a todos que ainda vão se conectar, que nos assistirão depois, né, em outros tempos, e rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. O tema de hoje nós vamos focar no Espiritismo, no Evangelho e na educação. O Espiritismo é, essencialmente, doutrina de educação. E educação do espírito imortal, reencarnado, destinado à perfeição, que somos todos nós. Estamos aqui na Terra para realizarmos grandiosos e necessários aprendizados para o nosso progresso, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Não é fácil. Os desafios são enormes, muito grandes, mas não estamos desamparados. Deus, nosso Pai, vela por nós. Jesus, nosso mestre, guia, modelo, governador da nossa humanidade planetária, também está conosco. Temos os nossos benfeitores espirituais. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, esse espírito superior, que tem a missão de trabalhar conosco, de nos orientar, de nos auxiliar. Não nos falta auxílio, mas nem sempre, como lemos em O Livro dos Espíritos, nem sempre acionamos o nosso querer, a nossa força de vontade. Isso porque precisamos combater em nós o que estamos trazendo das existências passadas, ou seja, as más tendências, os vícios de toda ordem,
para que aqui nesta existência terrena possamos então reparar o passado através da prática do amor, do desenvolvimento das virtudes. E isso é processo educacional. Por isso podemos afirmar que o Espiritismo é essencialmente doutrina de educação. Mas, para compreendermos bem e com maior profundidade essa questão e onde entra o Evangelho, nós vamos passar a palavra aos espíritos superiores e a Allan Kardec. E vamos, então, pegar aqui o Livro dos Espíritos, vamos abri-lo e vamos, primeiramente, trazer para nós a questão 685A. Essa questão compõe o capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é sobre a lei do trabalho. Lembrando que a terceira parte é dedicada às leis morais. Nessa questão 685A, Allan Kardec, preocupado com a organização da nossa sociedade, ele pergunta, primeiro na questão 685, se o ser humano tem direito ao repouso na sua velhice, ao que os espíritos superiores responderam que sim, porque ele só deve trabalhar no limite das suas forças. E aí, então vem essa questão 685A, onde Kardec indaga, mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Porque muitas pessoas, na velhice, muitas vezes estão adoentadas, têm problemas de variada ordem que impedem que elas consigam manter um trabalho profissional remunerado. E nesse caso, como vão se sustentar? Como vão sobreviver? E os espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, se houver a família, é obrigação da família amparar essa pessoa que hoje está na velhice e não pode mais trabalhar. Se não houver a presença da família, a sociedade, através dos seus organismos, deve fazer o digno amparo a esse que já muito trabalhou e que agora não pode mais fazer e está numa situação de dificuldade para se manter. Allan Kardec, então, faz um comentário, e esse comentário é muito importante. Diz ele aqui, vamos destacar uma parte do comentário. Então, abrindo aspas, passando a palavra a Allan Kardec. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Mas não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os outros, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas
que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, essas são as palavras de Allan Kardec, no seu comentário, a resposta que os espíritos dão à pergunta 685A. E Allan Kardec deixa muito claro que somente através da educação moral conseguiremos corrigir os desvios da nossa sociedade. Não são os planos econômicos, não são as ações da segurança pública, não são os projetos de benefícios sociais e assim por diante que solucionarão os problemas humanos, mas a aplicação da educação. Educação que, no bom entendimento dos espíritos e na visão de Allan Kardec, é a educação moral. Mas não uma educação moral feita apenas de forma teórica, filosófica, para ficar discutindo valores, ética, moralidade e assim por diante. Mas uma educação prática. E nessa prática, uma educação que leve as novas gerações de espíritos que reencarnam a compreender a necessidade de colocar em prática, em todas as circunstâncias, a regra de ouro da educação. Essa regra de ouro foi ensinada por Jesus. E aqui nós já começamos a adentrar no Evangelho. Que regra é essa? É aquela onde o nosso mestre nos ensinou que devemos fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça. Essa regra é essencial de ser apreendida, compreendida e praticada através do processo educacional, tanto na família quanto na escola. Porque estamos necessitados dessa regra. Estamos vivendo de uma forma muito egoísta, individualista, de uma forma muito indiferente aos problemas dos outros e mesmo aos problemas comuns. E estamos demasiadamente insensíveis com a dor, o sofrimento que atingem os nossos semelhantes. Por isso, Allan Kardec, na sua observação, diz que não devemos ficar espantados pelo que está acontecendo na sociedade humana, pois diariamente lançamos nessa mesma sociedade indivíduos egoístas, materialistas, indiferentes, insensíveis e sem noção de espiritualidade, de humanidade. E esse é o papel do Espiritismo: corrigir essa educação e combater na raiz o egoísmo, que é a chaga de todos os males que enfrentamos na sociedade humana. Então, estamos tirando tudo isso da observação, do comentário que Allan Kardec faz à questão 685A de O Livro dos Espíritos. Nessa mesma obra, que é a obra básica para aprendermos o Espiritismo, nós temos outra questão muito importante e que vai nos levar a comentar a educação. É a questão 796. Essa questão está no item Progresso da Legislação Humana. Então, estamos lá, existe a Lei de Progresso, compõe o capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade?
respondem os espíritos superiores. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. E, infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Nesta questão 796, Allan Kardec não fez comentário, porque não precisava. A resposta dos espíritos é claríssima, direta, objetiva. Somente a educação pode reformar a humanidade. E enquanto não nos aplicarmos na educação, sim, seremos necessitados de leis punitivas, severas, mas que não atingem a causa dos males que nos afligem. Para atingir essas causas, precisamos nos aplicar na educação. Infelizmente, nós temos uma visão distorcida sobre educação na sociedade atual, tanto por parte dos pais, quanto por parte dos professores, pedagogos e também das nossas autoridades. Confunde-se a educação com o ensinar, com o transmitir conhecimentos. Isso faz parte da educação, mas não é a educação. A verdadeira educação é aquela que corrige as más tendências que o espírito está trazendo. A verdadeira educação é aquela que propicia o desenvolvimento do potencial divino que o espírito possui, ou, em outras palavras, o desenvolvimento das virtudes. A verdadeira educação é aquela que faz com que o espírito pense, avalie, procure por si mesmo e promova o seu melhoramento, o seu aperfeiçoamento. A verdadeira educação é aquela que respeita a liberdade do espírito, mas mostra a ele a existência dos limites, do respeito aos direitos do próximo. Aí estamos falando da educação moral, e que vai levar em conta também a nossa realidade espiritual. Por isso dizemos da necessidade atual de humanizarmos a educação, humanizarmos o ensino, e que os professores entendam que não estão na escola apenas para ensinar, ensinar e ensinar, e nem que os alunos ali estão para memorizar, memorizar e memorizar. Não. Os professores precisam ser educadores, seguindo os passos do maior educador da humanidade, que é Jesus. Por isso ele aceitou o título de mestre. Quando o doutor da lei chega para ele e diz assim, bom mestre, ele na mesma hora interrompe e diz, bom somente o Pai, ou seja, Deus. Portanto, ele retirou o título de bom, mas deixou que fosse chamado de mestre, porque, de fato, ele é mestre de todos nós. É o espírito mais perfeito que Deus já permitiu a nós, seres humanos, ter aqui na Terra. O espírito mais perfeito, que, portanto, chegou aonde nós também chegaremos, na medida em que fizermos os nossos esforços para isso, combatendo em nós o egoísmo, o orgulho, as paixões, o materialismo. E esta é uma inversão que precisamos fazer, porque até hoje nós estamos preocupados em combater o egoísmo, o orgulho,
a vaidade, a hipocrisia, a indiferença, a insensibilidade, o materialismo nos outros, esquecendo que precisamos combater em nós. Começa conosco, para que possamos ser exemplo, porque em educação não existe força maior do que o próprio exemplo. Então, nesta questão 796, os espíritos são muito claros. Somente a educação pode reformar a humanidade. Portanto, a educação deve ser uma prioridade na sociedade humana. E nós, espíritas, diante desta colocação, assim como que já está na questão 685A, precisamos nos dedicar ao campo educacional. A garganta está um pouco prejudicada, mas vamos continuar, porque temos mais uma questão muito importante em O Livro dos Espíritos sobre a educação e a visão que o Espiritismo tem desse precioso campo de trabalho do ser humano. É a questão 917, quando Allan Kardec pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Os espíritos, então, dão uma resposta relativamente longa e ressaltam novamente a questão da educação. E Allan Kardec faz também um comentário longo, do qual nós vamos destacar o seguinte trecho, palavras do nosso codificador. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como o do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência. E ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Palavras claríssimas de Allan Kardec sobre a importância da educação. Isso nos faz recordar certa ocasião em que estávamos no centro espírita e uma companheira trabalhadora da casa nos procurou para nos dizer que ela considerava que a sua filha, que tinha 5 anos de idade, era um espírito superior. E como espírito superior, devia ter a missão de nos levar mais rapidamente para o mundo de regeneração. Como a afirmação era
bastante grave, profunda. Perguntamos, então, por que ela achava isso? E, como mãe, ela disse, minha filha só pode ser espírito superior porque ela é muito inteligente, é muito esperta, dinâmica, tem domínio sobre a tecnologia atual e assim por diante. Eu disse, parabéns, que bom que a sua filha, enquanto espírito, já esteja mostrando isso. Mas vamos a uma pergunta muito importante. Além de ser muito inteligente, sua filha é bondosa? Sua filha sabe respeitar os outros? Sabe ter limites? Como é isso? Aí, então, essa companheira respondeu, aí nós cortamos um dobrado. Aí é um problema sério, ela não gosta de obedecer, é birrenta. Então, quando ouvimos essa resposta, tivemos que dizer a ela, sinto muito informar, mas sua filha não é esse espírito superior que você está pensando. Um espírito superior, além de já ter desenvolvido bem a inteligência e já ter muitos conhecimentos, é também bem desenvolvido na área moral. Ele já traz consigo, inato nele, a bondade. E como a sua filha não está demonstrando isso, não é um espírito superior. Onde está isso? Está lá no livro A Gênese, no seu último capítulo, onde Allan Kardec disserta sobre a nova geração. Portanto, trate de educar, trate de corrigi-la, trate de mostrar que existem limites e que é preciso saber respeitar os outros. E que, acima de tudo, é necessário fazer aos outros somente o que ela deseja que os outros lhe façam. Ela tem 5 anos. Se você não fizer isso agora e deixar ela crescer do jeito que está, quando ela entrar pela adolescência, vai ser uma filha extremamente difícil. Pelo menos essa será a tendência. E nós temos que pensar muito a esse respeito. Kardec é muito claro. Não se trata aqui de educação intelectual. Os intelectualizados do mundo criaram a bomba atômica. Os intelectualizados do mundo criaram as armas sofisticadas de guerra. Os intelectualizados do mundo mantêm parte da população humana na miséria. Mantêm os preconceitos, as discriminações de toda a ordem. Não faltam a eles conhecimentos, diplomas, certificados, mas são insensíveis para com o próximo. Portanto, a educação que o Espiritismo considera como sendo a educação moral deve sensibilizar os corações, deve desenvolver os sentimentos, porque é isso que está faltando. Por isso, um querido companheiro do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, já retornado à pátria espiritual, sempre nos dizia: está faltando Jesus nos corações. E por falar no Mestre Jesus, há uma passagem que está no Evangelho segundo Mateus, muito importante para a nossa reflexão. Está lá em Mateus, no capítulo 17, versículos 34 a 40. É quando Jesus estava fazendo a sua pregação, dando seus ensinos, e estava sendo assistido por diversos saduceus. Lembrando que, na época, as duas grandes correntes religiosas judaicas eram
as dos saduceus e a dos fariseus. Ambos não existem mais. Se perderam aí na poeira do tempo. Os saduceus eram os materialistas da época. Mas também haviam fariseus ouvindo a palavra do Mestre Jesus. Então, eles se reuniram e escolheram um deles, um doutor da lei, para fazer uma pergunta a Jesus, tentando enredar o Mestre. Ele vai e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, sendo um doutor da lei, sacerdote, farisaico, ele não precisava fazer essa pergunta, porque ele sabia muito bem qual era a resposta. E Jesus, sabedor de onde o doutor da lei queria chegar, deu-lhe a resposta que ele queria ouvir. Ou seja, Jesus, então, recita para ele, e para que todos ouvissem, o primeiro mandamento do Decálogo, que foi recebido por Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este é o maior e o primeiro mandamento. A narrativa de Mateus poderia ter terminado aqui, dizendo que então os fariseus se retiraram porque não puderam argumentar com Jesus, porque esse é o primeiro mandamento da lei divina, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento. Mas Jesus, sendo mestre, o educador da humanidade, aproveitou a ocasião para um complemento da máxima importância. E ele, então, na sua fala, ele continua e vai dizer: e o segundo, ou seja, o segundo mandamento, ou seja, temos um segundo mandamento, semelhante a este, ou seja, a este primeiro mandamento, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, contém toda a lei e todos os profetas. Ou seja, a lei divina é o amor. As revelações espirituais através dos médiuns, que eram os profetas da antiguidade, é o amor. Porque o amor rege o universo. Ele parte de Deus, porque Deus é amor, vibra em todo o universo, está presente conosco e, portanto, somente amando é que estaremos com Deus e, de fato, fazendo a nossa parte na criação divina. Portanto, o amor é a essência, é a base da vida. Por isso tinha razão Pestalozzi, esse outro grande educador da humanidade, ao dizer que o amor é a essência da educação. Não é possível educar quando não amamos. O que estamos fazendo aqui na Terra, nesta presente encarnação? Ou, alterando a pergunta, o que devemos fazer aqui na Terra, nesta presente encarnação? Devemos realizar todos os esforços para aprendermos a nos amar. Porque somos criados por Deus, somos filhos de Deus, e filhos que têm o mesmo pai são irmãos. Somos irmãos e irmãs uns dos outros, independente do corpo orgânico que tenhamos, da posição social que enverguemos, do dinheiro que tenhamos ou deixemos de ter, etc., etc. Porque tudo que temos aqui na Terra é passageiro. A morte vai chegar para anunciar o nosso retorno ao mundo espiritual. E como sempre ela faz, vai decretar que tudo que é da matéria, na matéria fica. Só retornamos ao mundo espiritual como somos. Ou seja, com os nossos
vícios e as nossas virtudes, com os valores que cultivamos, com as ações que realizamos, porque essas coisas nos pertencem e estão gravadas na nossa consciência. A roupa, o dinheiro, a casa, o carro, o título acadêmico, tudo mais que possamos aqui imaginar de ordem material, fica aqui mesmo na Terra, para usufruto de terceiros, que vão continuar, então, a existência humana. No mundo espiritual, vamos responder apenas e tão somente, mas invariavelmente, pelo que fizemos com os nossos talentos divinos, que Deus nos entregou, tanto na área da inteligência, quanto na área do sentimento. E então compreendemos o quanto precisamos trabalhar a educação moral. Perguntemos para a nossa reflexão: o que estamos fazendo nos centros espíritas em relação ao espiritismo enquanto doutrina de educação? Onde estamos desenvolvendo a educação moral? Estamos colocando a chamada evangelização como prioridade das atividades do centro espírita? Estamos preocupados em capacitar, formar, qualificar evangelizadores, ou, melhor dizendo, educadores espíritas? Estamos fazendo esforços para levar ao meio educacional, aos pedagogos, aos professores, aos cursos de formação. Estamos preocupados em fazer esforços em levar a ideia espírita, a visão espírita sobre o ser, a vida e a própria educação? Onde estão as escolas regidas pela filosofia espírita? Não são escolas para ensinar espiritismo, mas escolas trabalhando do ponto de vista do espírito imortal reencarnado. Onde elas estão? Não estão. Temos tão poucas, que não passam dos dedos das nossas mãos. E muitos centros espíritas, Brasil afora, não promovem o serviço de evangelização. Como dizia Leopoldo Machado, esse querido companheiro das primeiras horas do movimento espírita no Brasil, precisamos fazer espiritismo para vivos, que somos nós. Porque às vezes a preocupação é tão grande com a mediunidade, com as mensagens espirituais, com a desobsessão, com o tratamento espiritual, que desviamos a finalidade maior do espiritismo, que é educar moralmente os indivíduos, para que estes possam realizar a transformação moral da humanidade. Falamos muito no movimento espírita do processo para sermos mundo de regeneração. E ninguém vê a hora disso acontecer. E ficam aí perguntando quando seremos mundo de regeneração. Ora, os espíritos superiores não marcam data para coisa alguma, porque, acima de tudo, obedecendo à lei divina, respeitam o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, de ação, de pensamento. Portanto, não há data. Nós estamos no processo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração desde a vinda de Jesus. Portanto, já é um processo que dura mais de 2000 anos. É um processo lento, gradual e que está se estendendo por este terceiro milênio. Ele pode ser acelerado? Sem nenhuma dúvida. Mas isso depende de nós. Depende das nossas decisões, do nosso querer, da nossa força de vontade. Mas estamos vendo centros espíritas lotados de pessoas que vão lá
para tratamento espiritual, em socorro ao seu organismo físico. Isso faz parte do espiritismo, faz parte das atividades do centro espírita, sem nenhuma dúvida. Mas não é o espiritismo. Que adianta ter 5.000, 6.000 pessoas ou mais por semana dentro do centro espírita, se a maioria desconhece o espiritismo? Não está ali para conhecer o espiritismo e muito menos para realizar a sua transformação moral. Está ali apenas olhando o centro espírita como um hospital. E nada mais do que isso, para poder voltar ao equilíbrio da sua saúde orgânica e continuar a fazer o que sempre fez. Temos que reavaliar o que estamos fazendo, porque o espiritismo é doutrina de educação e do espírito imortal, que agora está reencarnado, e que somos nós. Se não trabalharmos isso com as novas gerações, teremos uma complicação no futuro. Porque todos nós vamos desencarnar, vamos retornar ao mundo espiritual. Sabemos que ainda somos necessitados de muito melhoramento, de muito aperfeiçoamento, portanto, somos necessitados de reencarnar, ou, como dizia Jesus, necessitados de nascer de novo. Portanto, vamos voltar. Normalmente, pelo menos em grande maioria dos casos, ligados aos entes queridos, aos familiares. E podemos imaginar que poderemos, claro, por que não, voltar a reencarnar aqui no Brasil e, quem sabe, nosso neto, nosso bisneto, quem sabe, é que vai nos receber como pai, como mãe. Portanto, se não providenciarmos hoje a educação moral e espiritual deles, poderão nos receber lá no futuro com ideias materialistas, sendo individualistas, egoístas. Portanto, estaremos apenas e tão somente colhendo o que semeamos, o que plantamos. E aí voltamos a Jesus, quando ele conta a parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. Nós estamos semeando? Existem os corações endurecidos, aqueles que não querem saber da mensagem do Evangelho e da doutrina espírita, mas é nossa obrigação semear, porque se não lançamos as sementes, elas jamais germinarão, jamais florescerão, porque não existirão. E como lembra Allan Kardec, muitos espíritos só estão necessitados de serem tocados, sensibilizados, de serem levados a pensar sobre os próprios fatos da vida, para finalmente descortinar a própria realidade espiritual. As questões do Livro dos Espíritos, os estudos realizados em O Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo de A Gênese, também destacando aqui o artigo Primeiras Lições de Moral na Infância, da edição de maio da Revista Espírita, entre outros textos que encontramos na codificação espírita, ressaltam a educação, indicam a educação, clamam e nos conclamam para a educação. Nesse sentido, de ser a educação moral, de ser uma educação espiritual. E o mais importante quando desencarnarmos, não é mostrarmos que estudamos o espiritismo, que trabalhamos neste ou naquele centro espírita, porque eles sabem, está gravado. O mais importante é mostrar a consciência em paz, tranquila, de que partimos de volta ao mundo espiritual
melhor do que quando chegamos do mundo espiritual. É isso que Deus espera de nós. É para isso que os benfeitores espirituais têm trabalhado, nos advertindo constantemente. E é por isso que um amigo dirigente do Centro Espírita nos conta a história, aliás, ele conta para todo mundo, o dia em que, no final da reunião mediúnica, a qual ele dirigia, apresentou-se, através do médium, o guia espiritual do grupo. Ele, então, mais do que depressa, indagou se podia fazer uma pergunta, ao que o espírito aqueceu e aguardou. E ele perguntou: meu irmão, o que precisamos fazer para melhorar as atividades da nossa casa espírita? E ele aguardava uma resposta que desse todo um roteiro, toda uma orientação. O guia espiritual respondeu simplesmente: melhore-se. E se despediu. E ele dizia assim: depois dessa, nunca mais tive coragem de perguntar qualquer coisa. Porque o melhore-se está repercutindo, ecoando em mim até hoje. Melhore-se. Porque em você se melhorando, automaticamente os outros se melhoram, porque você será exemplo, e tudo melhora, porque todos estão se melhorando. Essa é a senha. Como eu me melhoro? Realizando meu autoconhecimento e minha autoeducação, como nos diz Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a qual remeto todos que estão nos acompanhando. Voltamos, portanto, à educação, que já está no Evangelho, no nosso Mestre Jesus, e que está na doutrina espírita. Por isso, Espiritismo, Evangelho e educação são indissociáveis. Precisamos compreender isso com profundidade e realizar os esforços para que nós espíritas sejamos conhecidos por muito trabalhar no campo da educação, visando a transformação moral dos indivíduos, para que estes, então, possam realizar a transformação moral da humanidade. Agradeço por esta oportunidade de termos este estudo, estas reflexões, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Paz em todos os corações. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, maravilhoso, né? A doutrina espírita nos traz toda a resposta que nós precisamos saber para buscar a nossa mudança, a nossa transformação. Não existe uma só dúvida que a gente tenha que nós não vamos encontrar a resposta no Livro dos Espíritos. Muito obrigado mesmo, né? Eu fico muito agradecida e tenho certeza, né, que todos ali gostaram bastante. E vocês, meus queridos, eu desejo a vocês uma noite abençoada, né? Uma noite de paz, um final de semana maravilhoso, um domingo. E nós vamos estar aqui no próximo sábado, novamente às 18 horas, e já convidando todos vocês para estarem aqui sentados confortavelmente nesta sala, recebendo mais um amigo. Tá certo? Vamos lá. A educação tem que fazer parte do nosso lema, não é mesmo, Marcos? Tem que fazer parte do nosso lema. Não podemos deixar lá. Vamos nos educar. É isso aí. Para vocês, então, a minha gratidão por estarem aqui e fico um pouco mais com o Marcos. Pode ser, Marcos? Bom, eu quero agradecer a você, Elis, a todos do Centro Espírita Ismael, por esta oportunidade
O Espiritismo é uma doutrina bastante profunda, que provoca muitas reflexões para todos nós. Mas não fiquemos apenas nas reflexões. Que tenhamos, então, ideais a realizar, objetivos a conquistar, não parando. Não importa a idade que tenhamos, como estejamos, o importante é continuar o trabalho. Quando chegar a hora de partirmos para o mundo espiritual, pelo menos vamos deixar aí uma folha de serviço, alguma coisa que conseguimos realizar, mas, acima de tudo, que possamos nos trabalhar, né? Porque nós temos que ter esse objetivo maior, né? De nos melhorarmos. Ou seja, diante daquilo que eu sou e como eu cheguei, eu preciso partir melhor, mesmo que seja apenas um pouco. Mas é isso que eu tenho que fazer e é o que o Espiritismo nos pede. Então, muito obrigado aí por tudo. Eu sempre costumo dizer, nem que seja uma vírgula. Nem que seja uma vírgula, um ponto e vírgula, não é? Porque nos dá a chance de voltar do ponto que a gente está. E Allan Kardec sempre colocou isso, né? Dentro da doutrina espírita, o estudo sério, a observação e o trabalho, né? São as coisas que ele sempre prezou, né, em toda a sua obra, que é justamente não adianta ficarmos, como você disse, somente lendo, 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 e não buscarmos fazer alguma coisa, né? Então, é isso aí mesmo, né? Então, assim, gente, vamos fazer a vírgula, né? O ponto e vírgula, não importa o que seja, mas que a gente vá um pouquinho melhor. Tá certo, então, muito obrigada, viu, Marcos? E fico ainda mais um pouquinho com você e me despeço aí de todos vocês, tá certo? Um grande abraço, meu muito obrigado por estarem aqui e até sábado, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.